Contos e Crônicas para a Paz, Liev Tolstói. Sobre fundo dividido diagonalmente em laranja acima e rosa pink abaixo, as palavras Contos e Crônicas estão em letras cursivas brancas sobre a parte laranja. Para a Paz, em letras de forma brancas, dentro de uma faixa verde-bandeira. À direita, a fotografia em preto e branco do busto de Tolstói dentro de uma moldura redonda. Abaixo, o nome dele numa faixa branca. Ele é branco e tem olhos claros. É calvo, com cabelos brancos nas laterais e barba longa até o peito, também branca. As sobrancelhas são espessas. Usa blusa branca. O rosto de Tolstói ultrapassa a borda superior da moldura, ornamentada com folhas prateadas. À esquerda, um baú marrom com um livro aberto dentro. No canto superior direito, um ramo com folhas verdes lanceoladas. Presas ao ramo, 3 borboletas monarca, de asas laranja com listras pretas e pontinhos brancos nas bordas. A primeira, mais abaixo, ainda dentro do casulo. A segunda tem metade do corpo para fora, e a terceira totalmente fora do casulo, apoiada nele pelas pernas e com as asas fechadas. Uma quarta borboleta voa de asas abertas. Contos e Crônicas pela Paz. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes arma aprende a ser ponte. Esta série nasce desse instante. Vivemos cercados por pressa e opiniões que se atropelam, tudo é fugaz. Mas ainda temos a literatura. E a literatura é o território onde o humano reaprende a ser humano. Não é fuga da realidade, é travessia, escolha ética, é silêncio fértil. Contos e Crônicas pela Paz é uma roda de escuta ao pé do ouvido. Seja no rádio, nas plataformas ou na intimidade de quem para um instante e escuta. A cada episódio, um conto, um ensaio literário, uma poesia, uma crônica, um trecho de romance. Vozes do Brasil, da América Latina e de outros cantos do mundo, onde a dor virou linguagem e a linguagem, encontro. A literatura ensina que mesmo em meio às guerras e opressões, é possível revelar a humanidade. Na solidão da leitura descobrimos comunidade. No sertão, surgem veredas. Na metrópole da multidão solitária ou na aldeia imaginada, inventamos mundos. Ninguém floresce sozinho, e a literatura é esse fio invisível que rega a humanidade em comunhão. A paz começa dentro, mas não termina ali. Expande-se em círculo. Alcança o vizinho, a escola, a praça, a floresta. Está na palavra que escolhemos dizer. Por isso, paz é verbo, prática e cultivo. Escutar uma história até o fim é um gesto político. É quando recusamos a simplificação e permitimos que o outro exista em sua complexidade. E quando nos reconhecemos nas narrativas alheias, a comunidade humana se entrelaça e o inimigo perde o rótulo. Este podcast é para quem acredita que a arte abre frestas onde a violência parecia definitiva. Cada episódio será uma pequena fogueira na noite do mundo. Uma roda onde a palavra vai iluminar e não ferir. Que cada conto seja semente. Que cada crônica seja cuidado. Que cada escuta seja começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos sustentar juntos o silêncio que grita ao coração do mundo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcast que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
Onde há amor, Deus ali está. De Leon Tolstói. Numa pequena cidade da Rússia, vivia um sapateiro chamado Martim. Através de sua janelinha, à altura da rua, ele costumava observar as pessoas que passavam. E apesar de só ver seus pés, Martim as reconhecia pelas botas. Ele morava há muitos anos no mesmo lugar. Conhecia muita gente e todos o conheciam. E conheciam sua triste história de ter perdido a esposa e um filho ainda muito jovem. Num dia, estava assim num desespero tão profundo que começou a reclamar com Deus. Pediu mais de uma vez para ele o levar. Ficou revoltado com Deus por não ter levado ele, que já era velho, em vez do seu filho amado. Certa vez, um velhinho de Troitsa foi visitar Martin. E durante a conversa, este começou a queixar-se de suas mágoas. Não sinto mais vontade de viver, disse. Eu só quero é morrer, é tudo que eu peço a Deus, agora que eu sou um homem sem esperança. Você não está falando certo, Martin, disse o velhinho. Nós não devemos julgar o que Deus faz. Você está em desespero porque gostaria de viver para você mesmo poder ser feliz. Mas para que outra coisa uma pessoa deve viver? Perguntou Martin. Nós devemos viver para Deus, Martin. Ele lhe dá vida. E é por ele que você deve viver. Quando começar a viver por ele, não vai ficar mais triste com nada e as coisas serão mais fáceis. Martin ficou calado por alguns segundos e depois perguntou: E como é que se pode viver para Deus? Cristo nos ensinou a viver para Deus, respondeu o velhinho. Você sabe ler? Então, compre o Novo Testamento e leia. Aí vai aprender a viver para Deus. Essas palavras acenderam um fogo no coração de Martin. E neste mesmo dia ele comprou um Novo Testamento com letras bem grandes e começou a lê-lo. No princípio, ele começou a ler assim, um pouco curioso. Queria ler o livro só nos feriados, mas a leitura lhe deu um ânimo tão grande que passou a lê-lo todos os dias. Às vezes ficava tão absorto na leitura que não conseguia parar, mesmo depois de terminar o querosene de sua lâmpada. Uma noite, quando acabou seu trabalho, Martin pegou a lamparina, colocou-a sobre a mesa, sentou-se para ler a Bíblia. Leu a respeito do homem que convidou o Senhor Jesus para jantar em sua casa, mas não o tratou bem. Martin tirou os óculos, colocou-os sobre a Bíblia e pôs-se a refletir. Se o Senhor Jesus viesse à minha casa, como eu iria me comportar? Ponderou. Então apoiou a cabeça sobre os braços cruzados e, sem se dar conta, caiu no sono. Martin ouviu de repente uma voz chamando-o de perto. O sapateiro despertou do sono e indagou: Quem está aí? Virou-se e olhou na direção da porta, mas não viu ninguém. Então ouviu novamente a voz. Martin, olhe para a rua amanhã, pois eu virei. Martin esfregou os olhos, porém não soube dizer se ouvia as palavras em sonho ou acordado. Apagou a lamparina e foi se deitar. Na manhã seguinte, levantou-se cedo e rezou. E depois do café foi sentar-se à janela. Ficou olhando para a rua enquanto trabalhava. Muitos sapatos diferentes passavam por ali. Logo veio um homem chamado Stephen. Martin o reconheceu pelas botas surradas. Seu trabalho era tirar a neve das ruas com a pá. Estava velho e enfraquecido. Precisava parar para descansar a toda hora, pois não tinha mais forças.
Martin foi até a porta e o chamou. Entre, se aqueça um pouco, disse. Eu tenho certeza que está com frio. Deus o abençoe, respondeu Stephen. Meus ossos estão doendo, para ser mais exato. Cambaleante, ele entrou e foi se sentar junto ao fogo. Enquanto tomava chá quente, percebeu que Martin não parava de olhar pela janela. Está esperando alguém? Perguntou. Na verdade, não, respondeu Martin. Bem, sabe de uma coisa? Ontem à noite, quando estava lendo minha Bíblia, comecei a cochilar. De repente, ouvi alguém me chamar pelo nome. Depois, acho que ouvi alguém sussurrar. Espere por mim, virei amanhã. Tenho vergonha de admitir, mas agora não paro de achar que o bom senhor está chegando. Stephen terminou de tomar o chá em silêncio e se levantou para ir embora. Obrigado, Martin, disse. Você me deu alimento e conforto para o corpo e para a alma. E ele se foi. E Martin voltou a se sentar à janela para trabalhar. Logo passou uma mulher com calçados de camponesa. Martin olhou pela janela e viu que era uma desconhecida, mal vestida, com um bebê no colo. Suas roupas estavam esfarrapadas. Ela mal continha forças para carregar e cobrir o bebê. Martin foi até a porta e a chamou. Querida, venha cá, saia do frio. Coloque seu filho num lugar quente. A mulher ficou surpresa ao ouvir o sapateiro chamar, porém atendeu e entrou com ele no minúsculo cômodo. Martin a levou para perto do fogo, deu-lhe um pouco de sopa e pão. Ela parecia estar sentindo muito frio e sua roupa era muito leve. Enquanto a moça se alimentava, Martin foi ver se encontrava alguma coisa. Voltou trazendo um cobertor. Pegue, disse ele. Está velho e surrado, mas vai servir para enrolar o bebê. Abençoado seja, amigo, disse a mulher com lágrimas nos olhos. Depois de ter se aquecido bastante, despediu-se e foi embora. Passado algum tempo, surgiu uma senhora com um saco de maçãs às costas. Ela parou para descansar em frente à janelinha e colocou o saco de maçãs no chão. Naquele exato momento, um garoto de boné esfarrapado correu para perto dela, pegou uma maçã e tentou escapar. Mas a mulher o viu e conseguiu agarrá-lo pela manga da camisa. Ela começou a puxar-lhe o cabelo e o menino a gritar. Martin correu até a porta e saiu à rua. Ai, me solta! Gritava o menino. Eu não fiz nada! Martin apartou os dois. Deixe o menino, senhora. Ele não vai fazer isso de novo. A senhora o soltou. O menino tentou escapar, mas Martin o impediu. Peça desculpas a ela, disse com firmeza. E não faça isso de novo. Eu vi quando você pegou a maçã. O menino começou a chorar e pedir desculpas. Tudo bem, disse Martin. Agora tome uma maçã. Eu vou pagar por ela, minha senhora. Eu devia entregar esse moleque à polícia, disse a mulher das maçãs. Meu menino ainda, disse Martin. Deus nos manda perdoar. É verdade, disse a mulher, soltando um suspiro. Afinal, isso é coisa de criança. Quando ela ia colocar o saco nas costas, o menino pulou à sua frente e disse: Deixe que eu carrego para a senhora. Eu estou indo para lá também. A mulher assentiu com a cabeça e colocou o saco nas costas do menino. E os dois partiram juntos. Só depois que eles sumiram de vista, Martin entrou e se sentou para trabalhar. Logo começou a escurecer, então ele acendeu a lamparina e trabalhou até um pouco mais tarde. Depois de consertar uma bota, guardou as ferramentas e varreu o assoalho. Foi descansar. Em seguida, colocou a lamparina sobre a mesa, pegou a Bíblia na prateleira. Ao abri-la, o sonho de ontem lhe veio à mente e, de repente, ele pensou ter ouvido passos atrás de si. Virou-se e teve a impressão de que havia alguém na penumbra, no canto do quarto. Uma voz sussurrante lhe disse: Martin, você não me reconhece?
Quem é? Murmurou Martin. Sou eu, disse a voz. E do canto escuro surgiu Stephen, que sorriu e desapareceu como uma nuvem. Sou eu, disse a voz novamente. E do canto escuro surgiu a moça com o bebê no colo. A moça sorriu e o bebê soltou risadinhas e os dois também desapareceram. Sou eu, disse a voz mais uma vez. Surgiram a mulher idosa e o menino com a maçã. Ambos sorriram e também desapareceram. A alma de Martin se refez. Ele colocou os óculos e voltou a ler a Bíblia. No topo da página, ele leu: Eu tinha fome e tu me deste de comer. Eu tinha sede e tu me deste de beber. Eu era um desconhecido e tu me convidaste a entrar. Alguns versos adiante, ele leu: Ao fazer o que fizeste por um dos meus mais distantes irmãos, o fizeste por mim. Então Martin compreendeu que o seu sonho se realizara. O Salvador de fato viera até ele naquele dia, e Martin o acolhera. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes-arma aprende a ser ponte. Este podcast nasce desse instante em que a literatura nos devolve ao humano que somos. Que cada conto seja semente, que cada crônica seja cuidado, que cada escuta seja começo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.